Olá! Há mais ou menos um ano, né, eu abri uma caixinha de perguntas no Insta e eu sou muito introvertida. Embora eu não seja nada tímida, só para ressaltar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Daí faz mais de um ano que eu não abro uma nova caixinha, né, eu abri uma única vez, pretendo abrir novamente, mas antes eu quero mostrar para vocês as impressões que algumas pessoas tinham de mim antes, né? E daqui a um tempo eu quero comparar com as impressões de agora, né? Depois de mais aí de 3 anos na ativa, nas redes sociais, compartilhando minhas impressões sobre literatura. E agora tendo concluído aí a minha terceira edição do meu primeiro livro, espero que seja a última. E algumas perguntas, embora de cunho direto, um tanto agressivas, né? Elas não me deixam triste, não me deixam intimidada, ao contrário. Elas me motivam mais a desconstruir todos os dias diversos estereótipos e preconceitos. E algumas respostas aqui, eu fiz um complemento, né, em relação às respostas que eu tinha dado, né, na época que eu abri essa caixinha. Então, bora lá! Então, começando, primeira, livros podem ter a função de drogas, por exemplo, né, para fugir da realidade? Bom, pode sim. Tá, a Francine Prose, ela disse, né, que ela lia desde pequena, né, e que nas leituras elas se intensificaram na adolescência, né, porque foi um período difícil, ao qual ela não se sentia encaixada, e todo mundo que já passou pela adolescência sabe que é um período mais conturbado, um período mais difícil, um período que somos mais vulneráveis. Então, pode estar atrelado, por exemplo, nessa leitura excessiva, ao mecanismo de defesa e intelectualização, né, a qual as pessoas elas têm mais dificuldade de lidar ali com os próprios afetos que vão surgindo durante essa fase, né, que surgem nas relações. Então, essa pessoa que é mais leitora voraz, ela pode recorrer a, vamos dizer, relações, né, mais distantes, né, mais controláveis, né, como se relacionar, se identificar, ter trocas ali internas com personagens de livros, né, e aí tem a tendência a preferir a ler ao invés de socializar. Isso também está intrinsecamente ligado com uma personalidade também mais introvertida. Os livros, eles podem ser usados também como uma forma até de terapia, né? A psicanálise e outras formas de terapia e orientação psicológica, né? Por exemplo, a psicanálise ela pode usar a literatura, a forma como um paciente ele escreve um personagem, a forma com o tipo de literatura que ele se identifica, como uma forma de ser mais um dado, né? Para ajudar a pessoa a se entender, a processar suas emoções, pensamentos inconscientes. Então, os terapeutas, eles podem, né, usar essas histórias, usar esse comportamento do leitor, através de personagens, metáforas presentes em livros, para explorar ali os pacientes, ajudar os pacientes a explorarem suas próprias questões psicológicas, né? E, além disso, os pacientes, eles também podem ser encorajados a ler livros mais específicos, né, que possam ser revelados outras questões psicológicas, né, e discutir essas relações com o terapeuta. Podem também ser questionados do porquê preferem X literatura e não outra. Podem ser confrontados porque no universo do livro tem vários tipos de literatura, né? Você prefere uma em detrimento de outra e o porquê. Então, também pode ser uma fonte de exploração, né? De ajudar essa pessoa. E o próprio terapeuta usa isso também como uma técnica, a recorrer a isso, né, o que a pessoa gosta, para ajudar ela a se entender, a se encaixar, tipo, qual que é o problema que traz sofrimento, né, por que a gente não usa ali, né, na dinâmica da psicoterapia, usa o que você gosta ao seu favor, né, então não contra, né, tipo, então se alguém muito introvertido prefere meio que criar ali uma bolinha de socializar com personagens, de se identificar com personagens, tipo, tá, o porquê não a gente também usar isso para explorar, né, as relações sociais reais, o porquê que, enfim,
tem uma gama aí de possibilidades em relação a isso. Em resumo, isso. Em relação a droga, né, no sentido, droga seria qualquer coisa, né, que te faça escapar um pouco da realidade, ou que faça tornar a realidade que você está inserido um tanto mais suportável, né, vamos dizer assim. Mas tudo que é em excesso não é muito saudável. Então, se é uma pessoa que sempre prefere ler a socializar, a gente tem um certo um alarme assim, já para se considerar. Próxima pergunta. Você conhece a frase eu prefiro livros a pessoas? O que você acha? Vamos lá. Eu conheço essa frase, eu não concordo, né? Os livros não existiriam sem alguém que os escrevesse, né? Quem os escreveu é diretamente ali influenciado por quem os cerca, seja para elogiar ou criticar, é nossa referência, né? Do que eu devo ou não fazer, principalmente nossas primeiras vivências com os primeiros cuidadores, né? Então, as atitudes do outro, elas nos ensinam, nos inspiram, nos dão mostras do que não devemos fazer. Somos seres intrinsecamente sociais, não existimos sem os outros. Ao contrário, existimos através do olhar e da expectativa do outro, né? E como lidamos também ali com essa expectativa. Então, essa frase, né, eu prefiro livros a pessoas, pode indicar que a pessoa que fala prefere passar seu tempo lendo, né, ao invés de interagir socialmente com outras pessoas, o que, né, até conversa com a primeira pergunta, né? Isso pode sugerir também que essa pessoa se sinta mais confortável, segura em sua própria companhia, né? De se relacionar com personagens ficcionais, né? As relações sociais e o mundo real. Pode também significar que essa pessoa prefere a calma, a introspecção que os livros proporcionam, em comparação com a interação social, que pode ser mais agitado, mais desafiador, a gente se magoa mais, né? Nas relações sociais, nas relações reais, é uma dinâmica difícil, né? Então, né, mencionando também a psicanálise, né, pode sugerir também que a pessoa que fala usa a leitura de livros como uma forma de terapia também, para ajudar a se entender, processar suas emoções, pensamentos inconscientes, né? Também as possibilidades são infinitas. Pode sugerir que a pessoa está interessada em se compreender através da literatura, pode significar que essa pessoa se sinta mais confortável explorando suas questões através da literatura, pode significar que teve algum tipo de trauma, em algum tipo de vínculo que ela confiava muito e esse vínculo foi quebrado, e aí gera um novo medo de confiar em alguém também novamente, e aí a pessoa recorre à companhia de livros, as possibilidades são infinitas. Mas eu não gosto dessa frase, né? Eu prefiro livros a pessoas. Quer dizer, eu não penso dessa forma. Tá? Próxima pergunta. Eu acho você chata e burra. O que você acha? Olha, eu até responderia, mas do jeito como você colocou, a pergunta pressupõe uma grosseria, uma intimidação. Portanto, se você quer saber respostas, aprenda primeiro a fazer perguntas. A próxima é, você apela nos vídeos com decote? Para quem critica as minhas roupas, eu só tenho a dizer uma coisa. Não é fácil ser uma gostosa que lê. E eu conheço várias. E se achar ruim... Ai, gente, não sei se eu falo isso. Eu começo a fazer vídeo de biquíni ou de lingerie. E ainda abro outras plataformas aí de vídeo para vocês verem outros conteúdos mais exclusivos e desinibidos ainda com livros. Inclusive, eu fiz uma espécie de experimento social aqui no YouTube com as roupas. No início mais decotadas, os vídeos que eu fazia mais justas, hoje mais a minha cara. E eu digo a minha cara porque as pessoas vão ter rótulos do tipo mais comportadas, mais sérias, combinam mais com o canal literário, etc. Por trás desses pensamentos, desses tipos de colocações, para mim rola um certo preconceito, tá? Que pasmem. Vinham mais das mulheres. E pasmem, vinham de mulheres que não se manifestavam abertamente.
Eu vou fazer um vídeo do meu experimento social e vou trazer estatísticas para vocês. Vou trazer prints de estatísticas aqui do meu canal do YouTube, porque quando eu passei a usar roupas menos chamativas, eu passei a alcançar mais mulheres. Quando eu usava roupas mais chamativas, eu alcançava mais homens. Isso é um assunto para outro vídeo. Que me inspirou também, né? Esse meu experimento social me inspirou a criar a hashtag Gostosas que Leem. Em resumo, eu digo que essas roupas agora, elas são mais a minha cara, porque as roupas que eu uso para sair não são decotadas ou chamativas, são as roupas que vocês viram aqui mesmo nos últimos vídeos, né? Isso quando eu não uso pijama. Tem um vídeo aqui que eu fiz no canal sobre o Clube do Livro da Priori do Karnal, que eu tô de pijama, né? E eu já fui até para um restaurante, não lembro o nome, é Paris alguma coisa, gente, que eu tava de pijama, né? Claro que não foi programado, não fui de pijama programado, foi meio que de última hora. Mas as minhas roupas, na maior parte do dia, são pijamas mesmo. Eu já fui inúmeras vezes aqui à casa de amigos, aqui no condomínio onde eu moro, de pijama. Então eu acho que os meus vizinhos até acham estranho quando eu não estou de pijama. Próxima pergunta, né? Em quais pessoas você se inspira? Eu me inspiro em qualquer pessoa que busque ser a sua melhor versão, que busque sabedoria, que estejam competindo com elas mesmas. Tem até uma frase minha que é todo mundo, que é mais ou menos assim, todo mundo que eu conheço me ensina, mas raríssimas pessoas que eu conheço me inspiram. A próxima é: você sente preguiça? Olha, preguiça eu só sinto quando eu como feijoada. Na maioria dos dias eu sinto raiva, medo e inconformismo. Né? A psicologia ela até fala que uma raiva bem canalizada move. Quando eu tô nos meus momentos de lazer ali, lendo um livro, assistindo um filme, uma série, eu não consigo parar de pensar que se eu levantar a bunda da cadeira e criar um conteúdo que me entretém, como, por exemplo, resenha de livros, ou analisar os filmes ali que eu tô assistindo de forma mais crítica. Então eu gosto de ter ali conteúdo de lazer dessa forma. No caso, né, também os que mais se aproximam são filmes, os roteiros dos filmes que eu faço, e eu torno isso um hábito e hoje é quase automático. Então hoje fazer conteúdo é parte da minha identidade, não é tanto um sacrifício, é um sacrifício no sentido de que eu tenho um trabalho normal e fazer roteiro e elaborar vídeo acaba sendo um tanto cansativo, porque não é o que eu faço para ganhar dinheiro. Se fosse, seria outro contorno emocional, seria de gratificação. Ainda assim, eu gosto, me sinto sim grata, embora eu seja uma grata cansada às vezes. E também, assim, é o que eu me identifico completamente, as propostas, é o que me completa, é o que dá sentido à minha vida. E em resumo é isso. Às vezes eu sinto preguiça. Às vezes eu sinto preguiça não, às vezes eu me sinto muito cansada. Já te conheci pessoalmente e às vezes acho que você se acha melhor do que as outras pessoas. Olha, eu não perco tempo fazendo fofoca. Eu não fico cuidando da vida dos outros. Eu não faço joguinho de manipulação. Eu não manipulo também os sentimentos dos outros. Eu não invento mentiras para gerar discórdia. Eu não levo pro pessoal as escolhas que as outras pessoas têm, que não afetam a minha vida. Portanto, nesse sentido, sim, eu me sinto melhor e mais equilibrada. Embora equilíbrio não exista. Tá, mas enfim, nesse sentido eu me sinto melhor que esses tipos de pessoas, sim. Próximo. Qual o pior defeito de um leitor? Vamos lá. Gente, o leitor é uma pessoa normal, né? O que eu considero um grande defeito é a não crítica, né? Dos nossos traços problemáticos na nossa personalidade. O problema é que isso está sendo meio que naturalizado, né? As pessoas estão passando pano para agressividade gratuita, se reconfortam quando o agressor passivo diz, foi só uma brincadeira, né? Então acho que a gente tem que parar de naturalizar que é normal agredir, ainda que por um viés sutil. E aí me vem pessoas e dizem, mas você nem sabe brincar. Uma brincadeira maldosa é um ataque passivo. Se você não tem maldade referente àquela brincadeira, ela nunca se insinuaria na sua mente.
E se insinua e você verbaliza, é porque diz respeito à intenção que você queria esconder, né? Então tá, é difícil dizer qual que é o pior defeito de um leitor, porque o leitor é uma pessoa. Então eu não considero isso defeito de leitor, esse defeito de pessoas de um modo geral, né? Então, mas também tem outras questões que dá para pensar, né, dentro dessa pergunta. Defeito, né, pode variar também de acordo com a opinião, né, a perspectiva de cada pessoa. No entanto, né, alguns possíveis defeitos que algumas pessoas podem associar aos leitores incluem falta de socialização, né? Algumas pessoas podem achar que os leitores passem muito tempo ali trancado no quarto, né? Alguns pais, por exemplo, talvez falta de concentração, né? Porque às vezes muitos leitores, enquanto estão ali no almoço com a família ou na socialização porque foram forçados, eles estão com a cabeça pensando em alguma outra fantasia que estimula ali algum livro que estava lendo. Pode haver também ali um certo preconceito por parte do leitor ou sentimento de superioridade, né? Porque ele lê e acha que talvez o que as outras pessoas façam seja algo fútil, né? Outras formas de lazer das outras pessoas sejam um tanto fútil, né? Outra questão também, às vezes, é falta de ação, né? Algumas pessoas podem achar que os leitores, eles passam muito tempo lendo e pensando sobre coisas, mas não agem, né, de maneira suficiente para mudar ali uma situação. Então, às vezes, eles se escondem, procrastinam atrás de um livro, né? Então, possíveis defeitos são, às vezes, também estereótipos, né? Não se aplicam a todos os leitores. Cada pessoa é única, tem sua própria forma de lidar com a leitura, com a sua relação com o mundo. E aí vai depender de pessoa para pessoa e caso, né, a leitura seja um hábito que prejudica a vida da pessoa, em relação à socialização, por exemplo, em relação a lidar com afetos, com vínculos, estabelecer vínculos, é algo que chama a atenção e sim, eu recomendaria um psicólogo para essa pessoa. Por que você acha que algumas pessoas não gostam de você? Olha, porque eu acho que em muitos aspectos eu sou igual às outras pessoas. Eu tenho medo, eu choro, mas nada disso me impede de ir mais longe. Às vezes, o medo me paralisa, mas não me faz desistir, né? Eu sou uma pessoa comum, eu vou sempre na contramão do que as pessoas comuns, iguais a mim, fazem. Então, talvez por isso. Dá para fazer tatuagem? Olha, se você reparar bem, muita coisa dói. Levantar da cama cedo, quando a gente quer continuar dormindo, a injustiça, algumas políticas de governo, né? Já foi comprovado cientificamente que a mulher tem mais tolerância à dor, por exemplo, do que o homem, né? Por questões relacionadas ao parto, né? Agora, se você quer fazer uma tatuagem, começa com uma pequena, né? Para entender sua tolerância à dor. Às vezes, né, quando me perguntam isso, é um tom, às vezes, de crítica velado, tá? Como eu disse, né, eu sempre reafirmo que em alguns vídeos nenhuma pergunta é à toa, né? Como diz ali a Francine Prose, que eu adoro ela, adoro os livros dela. As pessoas, ao perguntar, elas querem atingir uma meta ou passar uma impressão. Se você não gosta e ninguém te perguntou a sua opinião, é só não fazer tatu em você. Outra coisa que às vezes eu respondo também é que a dor vai durar algumas horas, o resultado para a vida toda. E às vezes, na maioria das vezes, eu só respondo isso. Mas por dentro eu tô pensando em outras coisas. Quantos livros você recomenda para ler? Quantos você conseguir extrair conhecimento? É importante ressaltar, gente, que conhecimento é diferente de informação. Se você lê 100 livros no ano e depois não se lembra nem dos títulos ou não consegue, né, nem fazer um rápido resumo que não seja descritivo do último livro que você leu, você só obteve números, né, de leituras que vão talvez inflar um pouco o seu ego, te dando ali uma falsa sensação de inteligência, ou talvez você esteja competindo com alguém. Então, assim, obter conhecimento, que é o mais importante, não tem nada a ver com grandes quantidades de livros lidos. E sabedoria não tem nada a ver com eloquência ou títulos ou muitas especializações. Então, é isso. Posso te recomendar livros, você leria? Eu não costumo ler livros com receitas prontas e gatilhos mentais do tipo, sei lá, 12 passos para a felicidade, etc.
as pessoas são diferentes porque têm histórias de vidas diferentes. Falar assim soa até óbvio, mas o óbvio é um pensamento alienante. Por quê? Soa tão óbvio que não se constrói um pensamento. Né? É um pensamento crítico, né? Não se constrói esse pensamento sobre o que se considera óbvio. Né? E a pessoa só repete, é um hábito, tá ali na cabeça, ela faz e concorda e nem percebe por quê, nem tem, é totalmente acrítica. Então, uma das minhas maiores admirações pela psicologia é que ela individualiza o ser, né? Está em constante exercício de sair de si para enxergar a singularidade do outro. Conheci na faculdade. Fala pro pessoal da importância de ir ao psicólogo. Beijos. Beijos. Eu lembro de você. O psicólogo não é motivador, não vai te dar conselho, não vai te dar o que você procura, ele facilita seu caminho. É alguém que você pode falar e vai ter uma melhor percepção porque está do lado de fora, auxiliado pela técnica. Ah, mas meu amigo também está de fora, me ajuda. Igual um psicólogo. Tá. Panoramas. Imagina você conversando com seu amigo, falando de como você procrastina, que é difícil tornar um hábito real, e ele fala para você ter mais força de vontade. E já mete um exemplo da vida dele, ou você fala, né, mete um exemplo de superação na vida dele, ou você fala que tá com problemas com a sua mãe, e ele começa a dizer que isso é normal, que ele também tem, e já fala da experiência dele. Aí já começa a te dar uma dor de cabeça, ou um mal-estar, e ele fala que se sentiu assim ontem. Tá. Qual que é a chance dessa pessoa estar te ouvindo? Nenhum. Biscoito ou bolacha? O que a pessoa te oferecer. Não vai ser o chato, né? A pessoa fala, quer biscoito? Você, é bolacha. Ou o contrário. E também não vai ser o esfomeado de aceitar se tiver pouco, né, gente? Se tiver pouco, não aceita, né? A pessoa tem 4 tabletinhos lá de chocolate, esses chocolatinhos pequenos te oferecem. Eu não aceito, né? Tem só 4. Né? Então eu vou também deixar aqui para vocês 2 frases que eu não sei os autores, mas que eu me identifico muito, né? E a minha esperança em trazer essas frases é reforçar justamente a mensagem das respostas. A primeira é, abre aspas, se alguém te mostra suas verdadeiras cores, não tente repintá-las, fecha aspas. E a segunda é, abre aspas, as consequências dos nossos erros são os nossos maiores juízes, fecha aspas. É isso, obrigada. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, na descrição desse vídeo, os 5 primeiros capítulos gratuitos do meu livro. Podem entrar no link, vou mandar para vocês.